72 anos da nossa ABL. Somos gratos a Deus pelo grande trabalho que tem sido exercido em nosso meio e nesse local. Somos gratos a Deus, falamos igual o apóstolo Paulo, agradecemos a Deus, tá, pela vossa cooperação desde o dia do início do Evangelho, do início da igreja de vocês, até aqui na proclamação do Evangelho, ajudando a transformar a nossa cidade. Que Deus a todos abençoe, todos são bem-vindos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento. Eu vou convidar o pastor Marinelto, o nosso terceiro vice-presidente, que vem aqui e ore, agradecendo a Deus, tá? Esse aqui não é nem de segunda, não, é de terceira, tá? Oremos. Bondoso Deus e querido Pai, nós louvamos, bendizemos ao Teu nome, porque Tu és santo e Tu és Deus, ó Pai. Porque aprouve o Senhor, há 72 anos atrás, ó Deus, criar, através das igrejas da Leopoldina, a Associação Batista Leopoldinense, ó Deus. Pedimos que o Senhor continue abençoando esta associação e as igrejas que a compõem, ó Pai. Que nós possamos permanecer fiéis até a Tua volta, Deus, realizando a Tua obra, Deus, de propagação da Tua palavra. Nos abençoa e nos inspira neste culto, ó Deus. Toma cada um aqui presente em Tuas mãos, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, Deus te abençoe. Leitura, Salmos 29, 1 e 2, aqueles que puderem, vamos colocar de pé e vamos falar bem bonito, com toda a reverência a palavra do Senhor. Tributai, Senhor, a palavra do Senhor seja abençoada aos nossos corações, amém? Podeis assentar. Estamos tributando ao Senhor toda a honra, toda a glória, não é? Esta noite estamos louvando ao Senhor por esses 72 anos da nossa ABL. Nesse momento vamos passar ao Ministério de Louvor da igreja local. Boa noite, igreja. Gostaria de pedir que todos se coloquem de pé. É um momento de adoração, momento que Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar. Você acredita nisso? Estaremos cantando agora grandes coisas. Se você não cumprimentou seu irmão do lado, esse é um momento de confraternização, que você possa estar conversando, abraçando, sabendo como está seu irmão nesse momento. Você pode dar socorro aqui. Esse hino é bastante conhecido, se chama Grandes Coisas, que Ele é o Deus dessa terra, Ele é o Deus desse povo, que você possa estar sentindo Ele aí nesse lugar agora. Quantos estão aqui com o intuito de adorar ao Senhor? Glória a Deus. Esse é o nosso verdadeiro desejo, adorar com excelência, ser um adorador com excelência, porque são esses que ele busca nessa terra. Que você possa ser essa pessoa, que você possa ser a Bíblia que muitos vão ler lá fora, que grandes coisas Ele vai fazer por você, e grandes coisas Ele já está fazendo por você. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Deus desse povo, és o Senhor da nação, Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados, Tu és. Que você possa cantar que ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão
irmãos uma vez. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o rei desse povo, o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas o Senhor vai fazer aqui, que você possa cantar forte. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Mais uma vez, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Agora só igreja, grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Mais uma vez, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Amém. Nesse momento nós vamos passar a palavra ao pastor Tito, pastor da igreja local. Nós agradecemos ao pastor, à igreja, por essa bela recepção, por esse carinho. Mais uma vez o nosso muito obrigado ao pastor e à primeira igreja batista em Olaria. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Sejam bem-vindos, estamos felizes por estarmos recebendo os irmãos batistas leopoldinenses aqui em nossa igreja, e nós nos sentimos honrados, viu, pastor Sidney? Porque nesta data os irmãos escolheram celebrar essa vitória aqui conosco em Olaria. Então fica aqui a nossa gratidão, os nossos parabéns aos batistas leopoldinenses. Sintam-se à vontade e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Tito, pelas palavras sempre simpáticas e carinhosas. E eu tenho até um motivo especial, porque há 38 anos atrás, tá, eu fui membro aqui, na primeira de Olaria. Passei um tempo de seminarista aqui. Aprendi muito a trabalhar evangelismo aqui, no tempo do falecido pastor Daci Ramiro. Então, nós louvamos muito a Deus pela vida dessa igreja, e eu tenho lá o meu motivo especial. Nesse momento, nós vamos ouvir a nossa irmã Joyce Monteiro, tá? Que é da Segunda Igreja Batista em Bom Sucesso. Boa noite, irmãos. Eu sou da Segunda Igreja Batista em Bom Sucesso. Sou ovelha do pastor Marinelton. Fico feliz de ver meus irmãos aqui reunidos e muito feliz com esse convite também. Me sinto muito honrada de fazer parte dessa festa hoje. Essa música que eu vou cantar agora fala de extrema adoração. Quando a gente entra no Santo dos Santos, uma vez que a gente conhece profundamente a presença do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, a gente não consegue se apartar. Uma vez que a gente conhece profundamente o mover do Espírito Santo nas nossas vidas, a gente não consegue sair disso. Então eu te convido, se você souber cantar essa música, você cante também e adore ao Senhor junto comigo. Amém. Eu me rasgo por inteiro,
faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Mas vem novamente e eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glorifique ao Senhor. Glória, glória. Glórias te damos, Senhor, glórias te damos. Glória, glória. Hey, hey, hey. E só tu és santo, 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 santo. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo. Oh, oh, oh. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus, a glória de Deus. Somente a ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Amém, Jesus. Queridos, vamos falar tema divisa e cantar o hino? Vamos ficar de pé, aqueles que puderem, por favor? Tema firmados em Cristo. Divisa
arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Colossenses 2:7a. Vamos cantar o hino 323 do cantor cristão, Castelo Forte, irmão Dalto. Boa noite, amados irmãos. A gente, estando numa programação especial como essa, de 72 anos, e ouvir Castelo Forte, não tem como ficarmos emocionados, né? 72 anos de luta, não estou desde o começo, mas há pouco tempo, talvez 10% disso,
E graças a Deus, a nossa associação está aí firme, para a honra e glória do nosso Deus. Esse momento é um momento de anúncios, oração pelos aniversariantes do mês e também algumas homenagens. Nós não temos nenhum anúncio da ABL, porque hoje é a nossa última atividade em 2018. Mas durante esse período nós fizemos aproximadamente 22 programações. Só de ABL juntos são 10, além dos treinamentos, dos congressos e de tantas outras programações, o encontro de coros, o congresso dos diáconos, o encontro dos sóis que fizemos esse ano, o café com teologia, isso tudo para que fortalecêssemos então as nossas igrejas, para que ela então resista a esse momento tão difícil. É um preparo que a nossa associação faz a todas as nossas igrejas, aos irmãos. Então queremos desde já agradecer a todos os irmãos que durante esse período de 2018 colaborou com a nossa associação. Nós queremos nesse momento conhecer os aniversariantes do mês de dezembro. Aniversário de vida, de casamento, de novembro, perdão, ministério pastoral, para quem fez aniversário também. Poderíamos incluir o mês de dezembro, por que não, né? Já que nós não teremos atividade no mês de dezembro. Então, convido você a ficar em pé, em primeiro lugar. Você que fez aniversário de casamento, de vida ou de ministério, ok? Agora que você ficou em pé, eu te convido a vir aqui à frente. É uma pegadinha, mas, né, primeiro... Então vem aqui à frente que nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por sua vida. Pode ficar aqui em cima. Vamos orar nesse momento. Chama o pastor Marcos Ferreira, um dos nossos vice-presidentes, para que ore nesse instante, agradecendo a Deus pelas vidas dos nossos irmãos. Vamos colocar de pé, irmãos. Nós vamos orar. E é claro, é uma grande bênção de Deus quando a gente, né, somos promovidos para mais um ano. Os irmãos estão sendo promovidos para mais um ano, na graça de Deus. Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por estarmos juntos em comunhão contigo, fazendo, Senhor, a tua vontade. Como é bom, Senhor, estar aqui, realizando aquilo que agrada o teu coração. Portanto, ó Pai, abençoa este culto, abençoa cada servo teu aqui presente, abençoa, Senhor, também os nossos aniversariantes. Graças te damos, ó Pai, pela vida de cada um deles, dando a eles, ó Pai, sabedoria, dando a eles, ó Pai, inteligência, dando a eles, ó Pai, trabalho no Senhor, dando a eles mais fé. Ó Deus, permita-lhes, ó Pai, que eles sejam realmente idôneos com o Senhor, na fé, no momento contigo, na oração, na leitura da palavra. Portanto, o Senhor abençoa a vida deles e abençoa a família de modo geral. Obrigado, Senhor, pela nossa associação, que também completa mais uma primavera. Nos dê sempre alegria, Senhor, de completarmos anos de vida trabalhando para o Senhor, unindo as igrejas, fortalecendo as igrejas e nos amando cada vez mais. Obrigado, Senhor, por esta igreja, pela PIB em Olaria, pelo seu pastor, dando sabedoria também ao teu servo de liderar esta igreja no Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Todos nós conhecemos os amigos de missões. Então queremos aqui ressaltar que a Segunda Igreja Batista em Bom Sucesso, na semana passada, completou 50 anos realizando esse trabalho ali na igreja. Então nós queremos aqui também ressaltar o nome da nossa irmã Sirlene. Pedir a irmã Sirlene que fique em pé. Que ela está à frente desse ministério ali. Que Deus a abençoe. Irmãos, o ministério pastoral, agora recentemente 2 pastores foram consagrados ao ministério pastoral. Nós também gostaríamos de fazer uma menção aqui, o nosso irmão Estevão, né, ali na Praia de Ramos, antiga Roquete Pinto, né, e o nosso irmão Luiz Garcia, né, recentemente ambos foram consagrados ao ministério pastoral. Que Deus abençoe os irmãos. E como é já comum, todo mês, quando fazemos a homenagem às igrejas que fazem aniversário, sempre múltiplo de 5, né? 5, 10, 15, 20, 25, e nós temos 2 igrejas hoje para serem homenageadas.
Uma fez 35 anos de existência. E nós vamos convidar aqui a igreja, não vou nem convidar só o irmão Michel, mas a igreja que veio padronizada receber essa homenagem. Então, por favor, irmão Michel e toda a sua igreja, venha aqui à frente receber esta homenagem. Pediu o pastor Sidney que, por favor, faça a entrega pelos 35 anos de organização da igreja ali, Nova Esperança, em Vila Cruzeiro. Fiquem juntos para a gente tirar uma foto bem bonita. Permitam-me fazer a leitura. Homenagem da Associação Batista Leopoldinense à Igreja Batista Nova Esperança pelos seus 35 anos de organização. Oramos para que Deus continue abençoando esta amada igreja, como tem sido feito desde a sua organização em 15 de novembro de 1983. Assina o pastor Sidney Machado, presidente, e irmão Edson, coordenador desta associação. Ok? Vou pedir ao irmão Michel que fique aqui e nós vamos também chamar, os irmãos podem continuar, e vamos chamar também a Igreja Batista Central em Lucas, que no mês passado completou também 65 anos de existência. Quase, né? 65 anos. Pastor Sidney e toda a igreja também aqui à frente, para que possa receber esta homenagem. Homenagem da Associação Batista Leopoldinense à Igreja Batista Central de Lucas, pelos seus 65 anos de organização. Oramos para que Deus continue abençoando a esta amada igreja, como tem sido feito desde a sua organização, em 10 de outubro de 1953, Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2018. Presidente, pastor Sidney Machado, coordenador executivo, diácono Edson dos Santos. Chamar nesse momento o pastor Jaci, para que faça uma oração agradecendo a Deus pela Igreja Batista Nova Esperança e a Igreja Batista Central em Lucas. Senhor, nos alegramos na Tua presença, celebramos o Teu nome, pelo Teu maravilhoso amor e pelo alto preço que o Teu Filho Jesus pagou na cruz pelos nossos pecados. E é isto que nos faz ser igreja. Nós te glorificamos, porque o Teu Espírito Santo moveu o coração de servos Teus, em momentos distintos, em lugares diferentes, Senhor, mas Tu levantaste para a Tua honra e para a Tua glória, igrejas vivas e proclamadoras do Evangelho da cruz, que liberta, transforma, restaura, santifica. Nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te agradecemos por aqueles Teus servos que nos primeiros momentos sonharam, trabalharam e oraram, Senhor. Nós Te damos toda a glória e todo o louvor. E pedimos hoje sobre os Teus servos ministros. Toma, Senhor Deus, Teu servo Carone, sua família, a sua equipe de trabalho, a sua igreja. Nós Te glorificamos pela vida do Michel, da sua família, de cada um dos servos. E pedimos, meu Deus, que Tu renoves a Tua unção. Continue dando ousadia, sabedoria e revestindo de poder e autoridade os Teus filhos, para continuarem proclamando o Teu Evangelho. Guarda-os debaixo das Tuas mãos. Levanta, Senhor, nestas igrejas, crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres, comprometidos contigo, cheios do Teu Santo Espírito. Ó Deus, ansiosos e desejosos por ganharem vidas para a grande multidão que comparecerá no dia do juízo, para celebrar o Teu nome, para Te adorar, Senhor. Muito obrigado. Nós, pela Associação Leopoldinense, e pedimos, meu Deus, que o Senhor nos dê graça e sabedoria, para também andarmos em unidade. Ó Deus, permita que estas igrejas honrem os seus pastores, honrem os seus líderes, e envia, Senhor Deus, a estas duas igrejas que Tu levantaste para a Tua glória, recursos humanos, financeiros e espirituais,
para que o teu nome continue a ser proclamado. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, porque tu és o Deus que chama, capacita e envia em nome de Jesus, pelo seu alto preço pago na cruz. Acrescenta mais da tua presença, da tua autoridade. Amém, amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem assentar. Irmã Joyce. Som. Irmãos, essa música que eu tinha pensado numa outra música, mas Deus tocou no meu coração para tocar essa, para cantar essa. Essa música, as pessoas na minha igreja até nomearam ela de música da Joyce. O pastor já está rindo, porque ele já sabe qual é. O que aconteceu? Houve uma época que eu tive um problema sério na minha corda vocal e eu fiquei muito triste porque eu não conseguia cantar. Tinha horas que eu não conseguia nem falar. E porque a gente canta uma música alta e acabava a minha voz no meio da música. E aí um dia eu estava muito triste em casa, orei ao Senhor, falei, poxa Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu gosto tanto de cantar, as pessoas dizem que recebem tanto quando eu canto. Aí no domingo seguinte veio uma irmã, a irmã Josi, com essa música, e ela não sabia ainda que eu estava com esse problema, porque eu não tinha falado na igreja, eu não lembro se eu já tinha comentado com o pastor. E aí ela chegou com essa música, ai Joyce, eu escutei essa música essa semana, achei a sua cara, eu queria muito que você cantasse ela. Irmãos, essa música era a única música que eu conseguia cantar. Então porque era uma música tranquila e era a única música que no meio dela eu não sumia, não acabava, eu não parava de falar. Porque eu já estava com um problema sério, uma fenda bem grande na minha corda vocal, e que o Senhor depois me curou. Eu não precisei passar por cirurgia, porque era um caso cirúrgico, mas eu não precisei disso para a glória de Deus. E o Senhor me fez entender, porque eu estava passando por algumas coisas naquele momento da minha vida, e essa música veio para me tratar, e eu só conseguia cantar ela. Então eu tinha que escutar ela, tinha que cantar ela. Quando vinha escala ou alguém me chamava, lá ia eu com essa música, e toda vez que eu cantava, ela me tratava. Toda vez que eu cantava, ela me tratava. E muitas pessoas começaram a me procurar falando que a letra estava mexendo com elas também. E quando alguém me chamava, não, mas você tem que cantar aquela música. E eu já não aguentava mais a música, mas eu ia lá e cantava ela, e o Senhor continuava me tratando. Ela chama o centro da tua vontade. E o Senhor me fez entender muitas coisas, tirar várias mensagens através dessa música. E eu espero em nome de Jesus que você consiga tirar uma mensagem através dessa música, que o Senhor toque no teu coração, pelo menos um pouquinho de como Ele tocou no meu, através de tantas essas vezes que eu tive que cantar essa música. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é nesse lugar que eu desejo estar, Senhor. E é nesse lugar que eu quero habitar, Senhor. É nesse lugar que eu posso descansar. É nesse lugar, no centro da tua
sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que o teu altar. Eu tomo minha cruz e sigo a ti, Jesus. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é nesse lugar que eu desejo estar, Senhor. E é nesse lugar que eu quero habitar dia após dia, Deus. É nesse lugar que eu posso descansar e te adorar. É nesse lugar, no centro da tua vontade. E sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que o teu altar. E eu tomo minha cruz e sigo a ti, Jesus. Pois existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é nesse lugar que eu desejo estar, Senhor. E é nesse lugar, que eu quero habitar dia após dia, Deus. É nesse lugar, que eu posso descansar e te adorar. É nesse lugar, no centro da tua vontade. No centro da tua vontade é onde sempre eu quero estar, no centro da tua vontade. Amém. Que seja o nosso desejo, né? Nesse momento eu vou convidar o pastor Heraldo, que venha com o pastor Luiz Roberto, o nosso orador, que o pastor Heraldo vai colocar o nosso pregador nas mãos do Senhor, vai orar por ele, por todos nós. Bem-vindo, pastor Luiz Roberto, mais uma vez. Muito obrigado por estar conosco aqui, pastor da Igreja Memorial da Tijuca. E eles fazem acompanhado da sua esposa, a irmã Lloyd. Muito obrigado por estar aqui conosco. Vamos orar com o pastor Heraldo, colocando o pastor Luiz Roberto nas mãos de Deus, mais uma vez. Queridos, curvemos as nossas frontes. Amado Pai, nós viemos aqui nesta noite para te agradecer pelos 72 anos da ABL.
E nós viemos também aqui nesta noite para louvar, para glorificar Teu nome. Mas também nós viemos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. E nós cremos que a iremos ouvir. Já tens usado o Teu servo, o pastor Luiz Roberto, em momentos que nossas almas têm sido iluminadas, nossas almas têm sido instruídas, como ali no acampamento dos pastores batistas cariocas, quando ele nos falou sobre Malaquias. Fala o nosso coração, Senhor. Nós queremos estar com o nosso espírito totalmente desarmado, pronto para ouvir a Tua voz e para obedecer. Abençoa o Teu servo, usa-o para a glória do Teu nome, para a bênção dos nossos corações. Em o nome precioso de Jesus é que nós oramos. Amém. Parabéns, igrejas, pastores, pelos 72 anos da nossa querida Associação Batista Leopoldinense, que conhecia através da informação, dos avisos, das atividades aqui realizadas, e agora conhecer pessoalmente, através do diácono Edson dos Santos, nosso coordenador, o presidente, pastor Sidney, e Carone, que fomos colegas ali no seminário. Você terminou em que ano, Alexandre? 2002. Então, colegas assim, não é? Moramos juntos no seminário. E o Marcos, também na presidência e toda a liderança, que vão rever o pastor Jaci, que estudamos juntos, né? Na mesma época, contemporâneos no seminário. O pastor Lael da Almeida, colegas de cátedra ali do seminário também, viajamos muito nos nossos campi avançados, que bom revê-lo. Um abraço à esposa. Pastor Olegário, que é da nossa junta de educação, nos encontramos de vez em quando ali no seminário. E a figurinha especial, pastor José Araújo, que está completando 55 anos de casamento. E numa vida de 80 anos de experiência cristã, viu nascer a nossa associação. Melhorou o som ou piorou? Melhorou, não é? Eu estou aqui falando, não vou poder usar muito essa voz poderosa que o Jaci tem. Então o microfone tem que fazer a diferença. E eu estou aqui meio energizado. Passei hoje o dia todo num laboratório fazendo uma cintilografia. Depois de ter, nesses últimos meses, 5 pastores, amigos, na UTI, com problema do coração. Um lá em Manaus, um em São Paulo e 3 aqui no Rio de Janeiro. E aí eu fiquei preocupado. E aí então, eu estava com este exame marcado há 4 anos atrás. Aí eu recuperei, a Lloyd me ajudou a encontrar as anotações, fui no cardiologista e hoje eu passei fazendo este exame. Tomei aquele contraste radioativo, não é? Fiz aquele teste de esforço, depois tive que comer coisas gordurosas, mandaram eu andar, aí andei na cidade, fui lá no Museu de Artes, não é? Aí voltei, fiz de novo o outro exame, e aí depois, na hora de ir embora, não, tem que fazer mais um, vamos repetir a imagem. Aí recebi nova dose de um contraste radioativo. Eu estou assim, ó, ninguém chega perto não, porque eu estou com todo radioativo. Então,
cheguei à tardezinha, 5 horas da tarde, e vim para cá. Mas eu vou desfazer isto, porque dizem que quando você toma esse contraste radioativo, você tem que comer muita gordura para poder desfazer a coisa do fígado. E fiquei sabendo que depois dessa reunião vai ter um... Não? Então, eu vou na frente para compensar esta situação toda especial. Pastor João Tito, 33 anos aqui, de casamento. Aqui na igreja, 11 anos. Que igreja bonita. Quando falou em associação, diz assim, eu vou falar para uma reunião de pastores e diáconos. E aqui eu vejo igrejas reunidas. Quantos aqui são membros aqui da igreja de Olaria? Deixa eu ver. Oh, irmãos queridos, obrigado por essa recepção, por essa maneira de receber e nesta comunhão de alegria e de festa, eu quero... onde está meu embaixador do rei? Faz parte desta associação, não veio. Vou puxar a orelha dele. É da primeira de Ramos. Pastor Vitor, onde é que está? Não veio? Não é dessa associação? Puxão de orelha nele. Ele foi meu embaixador do rei, eu o batizei. Ele falou assim, eu vou encontrá-lo aqui na associação. Então, quem estiver mais perto, diga que o pastor Luiz mandou uma lembrança toda especial a esse querido fujão. Mas eu quero, neste momento, de compartilhar com os irmãos, e neste convite especial, que eu não sei de quem veio, mas meu querido irmão Edson, Sidney, que alegria poder conhecer um pedacinho da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, uma extensão da família Batista Carioca, e nesta hora fazer esse aperitivo espiritual. Depois desse curver, aqui eu não sei, no Rio se fala curver, o antipasto, não é? Da Joyce cantando e nos elevando a entender a mensagem do Evangelho através da melodia, nesta semana de ação de graças, reler é a divisa e o tema deste aniversário, que está em Colossenses, no capítulo 2, verso 7. Você pode abrir a sua Bíblia, você pode acessar a sua Bíblia nesse texto e ler novamente, e eu estarei lendo dentro de uma reorganização do texto a partir da gramática e da sintaxe do texto grego. Eu quero reler essa divisa e quero sair daqui com o coração alegre, cheio, repleto da graça de Cristo, pelas bênçãos que Deus tem derramado na vida do povo batista através da instrumentalidade das igrejas desta região. E entender a maneira com que Paulo está preocupado pelo amor intenso, pelo zelo para com as igrejas, para com aqueles que um dia tomaram a decisão de aceitarem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Diz assim, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus como Senhor, continuem a andar nele, como foram ensinados, enraizados nele, edificados nele, e firmados na fé, transbordando em ações de graça. Nesse texto, a compreensão de que eu estou lendo um texto do Novo Testamento, da epistolografia paulina, das cartas paulinas. Ele escreveu 13 cartas, talvez mais, certamente mais, mas 13 foram preservadas no cânon bíblico. Algumas no estágio missionário,
como as cartas aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos Gálatas, aos Romanos. Outras ele escreveu no estado de aprisionamento, como as cartas aos Colossenses, aos Efésios, Filipenses, a carta a Filemon. E outras ele escreveu a líderes, as cartas pastorais de Timóteo e Tito. O texto está na carta aos Colossenses, logo uma das cartas em que Paulo escreve quando está preso. E a carta aos Colossenses é uma carta irmã de uma outra carta de Paulo, Efésios. Colossenses e Efésios são cartas que parece que Paulo escreveu na mesma semana, no mesmo tempo. Eu tenho até a teoria de que esta carta aos Efésios é a carta que Paulo menciona aos Colossenses, quando ele escreve a carta, e no final da carta aos Colossenses, está escrito assim: esta carta que vocês estão recebendo, pede para que a igreja de Laodiceia leia. E a carta que eu escrevi aos Laodicenses, que vocês leiam. E essa carta aos Laodicenses. Há informações, há algumas possibilidades de que a carta aos Efésios seria essa carta aos Laodicenses. Então seriam cartas irmãs, em que Paulo escreveu uma e depois a outra, e queria que as duas fossem lidas em voz alta na comunidade. E na realidade essas duas cartas, elas funcionam como duas peças de quebra-cabeça, uma se encaixa com a outra. Se você ler as duas cartas, descobrirá que há paralelos interessantes nessas cartas, mas uma diferença muito grande. A carta aos Efésios fala da figura do corpo de uma cabeça, e a carta aos Colossenses fala da cabeça de um corpo. Isto é, a carta aos Efésios fala da igreja. Ela trabalha com a visão do povo de Deus, da igreja, da comunidade, da reunião dos salvos, que é o corpo de Cristo. E Colossenses fala da cabeça deste corpo, é uma carta cristológica, fala de Cristo como a cabeça do corpo. Então, lendo as duas, elas se completam, porque se Efésios fala do corpo, Colossenses fala da cabeça, nós temos aqui a unidade perfeita do povo de Deus. Quem é a cabeça? A sua natureza, a sua identidade, o seu poder, a sua soberania e a sua missão, Cristo. E o corpo ligado a esta cabeça que é a igreja. Por isso, eu posso encontrar paralelos deste verso de Colossenses na carta aos Efésios. Aqui a ênfase é aquela grande confissão que o apóstolo Paulo está demonstrando, dizendo: já que vocês receberam a Jesus Cristo como Senhor. Isso é uma confissão de fé. Chamar Jesus Cristo de Senhor. Isto é, há uma definição de coração daquele povo, dizendo: esse Cristo da fé, que eu recebi pela mensagem dos apóstolos, esse Cristo que o povo de Israel esperava, ele veio. E esse Cristo, Messias, é aquele Jesus que os apóstolos andaram com ele, conversaram com ele, o viram na cruz, mas o viram também ressurreto. Esse Cristo esperado é Jesus, que agora se apresenta como Senhor absoluto. Isto é, se na cruz Jesus é Salvador, no túmulo vazio ele é Senhor, ele está vivo e reinando sobre tudo e sobre todos. Por isso que Colossenses fala que Jesus é a cabeça de todo o universo, a cabeça da igreja e a cabeça do crente. É aquele que lidera a extensão do cosmos e todas as coisas e todos os seres e tudo aquilo que foi criado, visível e invisível, trono ou potestades, tudo aquilo que representa alguma autoridade nos céus e na terra,
estão todos sob a soberania de Jesus Cristo. E Ele é aquele que controla a igreja está nas mãos dEle. Não é a igreja que preserva o Evangelho, que cuida de Cristo, é Cristo que cuida da igreja. E Ele é o Senhor do crente. E Paulo está preocupado, vocês um dia receberam Jesus Cristo como Senhor. E Paulo mesmo disse em Gálatas que eu não recebi Jesus Cristo, nem não recebi através de homens, e nem fui ensinado por homens, mas eu recebi Jesus Cristo por revelação. Eu poderia traduzir pelo Cristo revelado. Ora, alguém recebeu Jesus aqui por uma tradição religiosa? Alguém recebeu Jesus aqui como Senhor e Salvador porque foi ensinado? Ou você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador por uma experiência pessoal do Cristo revelado no seu coração? Não foi assim? O apóstolo Paulo não teve uma revelação especial. Ele teve uma experiência que todos nós temos. O Cristo revelado apareceu a nós. E nós temos uma experiência como esta. Só que a experiência da salvação não é uma experiência estagnada. Não é uma experiência que se resume num dia, mas é uma experiência que se acumula e se preserva dia a dia até nos encontrarmos com Ele ou até morrermos. Por isso Paulo está preocupado, como é que esses que receberam a Cristo como Senhor devem andar? E este verso diz isto. Ele fortalece isto. Por isso eu tentei, queridos pastores e alunos de teologia, irmãos em Cristo Jesus, trabalhar apenas com as 3 palavras que ele cita da preocupação daqueles que receberam a Jesus, que devem permanecer como foram ensinados. Ora, Jesus Cristo eu recebo pela fé no meu coração, não por transmissão humana, mas eu preciso agora compreender essa experiência. Vem a igreja. A igreja me ajudará a compreender o que o Espírito Santo está fazendo no meu coração. A reunião da igreja me ajudará a compreender como eu posso viver nesse mundo não cristão. Porque esta carta foi escrita quando pessoas estavam conhecendo a Jesus e vivendo no mundo pré-cristão, anticristão e não cristão, totalmente pagão, estranho, que cabe muito bem aos dias de hoje. Hoje nós estamos vivendo um tempo de um mundo pós-cristão. Pior, anticristão e não cristão. Por isso, o que Paulo está dizendo cabe muito bem a nós hoje. Precisamos ficar preocupados com aqueles que estão recebendo a Jesus Cristo como Senhor e como estão sendo ensinados. Porque eles precisam caminhar e andar neste Evangelho. De que forma? Nesse mundo hostil. E ele usa 3 palavras em que eu tentei entender se havia uma construção, uma sequência lógica, mas ele usa 3 palavras distintas de vocabulários não ligados a uma sequência. Por exemplo, ele usa enraizados. Está falando de uma palavra da botânica. Depois ele usa edificados. Ele está falando de uma palavra da arquitetura, da construção. Depois ele usa a palavra firmados, que tem a ver com a questão sólida. Então, certamente nessa linguagem, Paulo estava querendo mostrar a força do poder do Evangelho e de como podemos viver de forma saudável nesse tempo. Vamos ficar com a primeira? Enraizados em Cristo. Você pode repetir comigo? Enraizados em Cristo. Como é que está na sua Bíblia? Enraizados ou arraigados? Há uma outra palavrinha sem ser essa?
a figura de uma árvore, não é? Quem tem raiz é árvore. Está enraizado em Cristo. A planta, a árvore, foi muito bem usada na linguagem da compreensão do Evangelho e do crescimento saudável do crente. Não é assim o Salmo 1? E serás como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não é assim que Jesus disse também sobre a árvore? Eu sou a videira, vós os ramos. E ele fala sobre de que nós fomos feitos para dar frutos, frutificarmos. Não é assim que o salmista diz que o Senhor nos colocou como palmeiras no jardim da casa do Senhor? E poderíamos citar tantos outros textos em que fala sobre esta força da vida de uma árvore enraizada, fortalecida, que precisa de saúde e da força dessas raízes para tirar do solo a água e os nutrientes, para dar estabilidade e alimento a esta planta. E quando falamos em árvores, eu comecei o meu ministério lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. Como Deus é exagerado. Quando época, por exemplo, de manga, que horror, que desespero. Você viajando naquelas fazendas, naqueles sítios, aquelas mangueiras carregadas de manga. Olhando para o chão, debaixo da mangueira, aquelas mangas apodrecendo. E você não precisa nem colher, levar para casa, porque estraga, é melhor pegar do pé, e ela dura mais no pé. Então, nós nem pegávamos e colecionávamos. Estava à vontade de chupar manga, íamos à casa do vizinho. E ali subíamos na árvore, e ali deliciávamos. Ah, que coisa gostosa. Fui pregar em Apucarana, em junho, mês da polcã, da mexerica, da bergamota. Gente, cada casa daquela cidade tem uma tangerina, isto, uma mexeriqueira, uma bergamoteira. E olha, na casa onde eu estava, ela estava repleta. Eu não aguentei, na hora de ir embora eu tirei, e comecei a tirar polcão, e lotei o carro, e quando eu olhei para a árvore, parece que não tinha tirado uma. Deus é exagerado. Quando o Senhor fala que Deus nos fez como palmeiras, a palavra ali é de tamareira. Tamareira é a palmeira que mais dá fruto em Israel. Eles não conseguem consumir cachos e cachos de tâmaras que as palmeiras dão, porque essa tamareira cresce em solo onde há muito sal e há aridez, e sai um dos frutos mais doces. Estava comentando com a minha igreja que eu fui quando vamos ao mercado ali em São Paulo, no mercado municipal, e se você não foi, vá. Não é? E você visita aquelas frutas exóticas que tem aquelas barracas, e eles estão lá sempre oferecendo tâmara com morango. Gente, que coisa! Que gosto exótico e gostoso! Como o Senhor faz tudo tão bem. Ele olha para cada crente e diz assim: eu estou lhe dando todas as condições necessárias para você crescer de forma saudável e venha frutificar e multiplicar as bênçãos do Senhor. E o Paulo está preocupado, essas pessoas que um dia tiveram uma experiência com o Senhor Jesus, precisam estar crescendo saudavelmente, precisa de líderes, de pessoas que estejam ajudando que elas produzam e de 30, de 60 e assim multipliquem-se ao Senhor, enraizados. Mas sabe o que está acontecendo hoje? Essa palavra existe, tá? Desraizamento, desraigamento. Crentes sem raiz. Igrejas sem raiz. Estamos vivendo um momento
não de enraizamento espiritual, mas desraizamento. Lembro da parábola de Jesus, quando aquela semente caiu entre pedras. Agora vocês estão ouvindo, eu não sei quando vocês estão ouvindo e quando não. Diz a parábola de Jesus, outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. As sementes, e Jesus explica aos discípulos, as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, disse Jesus, chegam os sofrimentos, as perseguições, elas logo abandonam a fé. Não é assim? Gente que um dia declarou a sua fé em Jesus Cristo, mas no primeiro sofrimento, na primeira dor, na tragédia, numa perseguição, numa angústia, num sofrimento, sem raiz, abandonam a fé. E a gente trabalha tanto, ora tanto, e a gente vê hoje um cristianismo no Brasil sem raiz. De vez em quando recebemos aquela brincadeira no Face, né? Coisa de raiz e de Nutella, né? Crente de raiz e crente Nutella. Eu não sei qual é a diferença, eu não lembro, mas desraigar, tirar as raízes, uma espiritualidade superficial. Que Deus ilumine cada igreja aqui representada, que sejam igrejas raízes, enraizadas no poder de Deus, na palavra de Deus, firmes na palavra, fortaleçam a sua escola bíblica dominical, deem ênfase no púlpito na palavra. Nas casas, continue contando as histórias, sejam contadores de história em suas crianças, que elas criem raízes espirituais, tenham prazer nas coisas de Deus, aprendam a ter gosto com a igreja. Nós precisamos, é esse o desejo do apóstolo Paulo, mais do que isso, esse é o desejo do Espírito Santo. Crentes enraizados na palavra, igrejas enraizadas e não desraizadas. Porque assim, lembro das palavras em Efésios que Paulo diz, pois serão levados pelo ventos de doutrinas, como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Sem raiz, o vento leva. Por isso Paulo no verso anterior diz, eu estou preocupado com que vocês abandonem a fé com palavras de aproveitadores. Entendem isso? Edificados nele. Aqui a palavra é de construção. Sobre edificados. Diferente da botânica, agora ele passa para a arquitetura. Embora arraizados tenha a ver com a questão de fundamento, né? Fundamentados, edificados de construção, a raiz é aquela forma invisível da nossa espiritualidade que ninguém vê. E a edificação é algo que se mostra. Pedro fala que nós somos pedras vivas, que Jesus é pedra de fundamento. Ageu fala que na reconstrução do templo, ele deveria pegar aquelas pedras que foram abandonadas e derrubadas do templo e restaurá-las e colocá-las de novo, pedra sobre pedra, para a edificação do templo. 1 Pedro
fala que Deus está construindo um lindo edifício sobre a rocha que é Cristo. Paulo disse isso: vós sois a lavoura, árvore, e edifício de Deus, e nós somos cooperadores. A visão da construção aparece em Efésios, ligado ao trabalho da comunhão. A edificação se faz em equipe. Quando Paulo está dizendo enraizados e edificados nele, a partir dele, a edificação não se faz sozinho, está pensando num templo, numa construção, num trabalho em equipe. A edificação, por isso Paulo usa essa figura, a edificação do corpo de Cristo. A igreja é a igreja quando coletiva, quando tem mais do que um. Por exemplo, a igreja batista nunca se divide. Você já viu uma igreja batista se dividir? Não. A igreja batista se multiplica. E como se multiplica? Nós que achamos que é divisão, mas é o corpo trabalhando, é fortalecendo. E Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É Deus trabalhando no corpo, é Deus trabalhando na comunhão, é trabalhando na forma da liderança, um ajudando o outro, um estimulando o outro. É assim que nós encontramos: consolai uns aos outros, edificai uns aos outros, fortalecei-vos uns aos outros. A edificação tem a ver com a comunhão, com o uso do material que vai subindo e vai erguendo e vai revelando uma casa, um edifício, um templo. É a graça de Deus da construção. Mas sabe o que está acontecendo hoje? Existe essa palavra: desedificar. Em vez de enraizamento, está havendo desarraização. Em vez de edificação do corpo de Cristo, está ocorrendo a desedificação. Aurélio disse que essa palavra é dar mau exemplo, é escandalizar, é fugir do outro, é desprezar o outro, é desedificar. Paulo estava preocupado com isso, com a desunião, com as brigas que impedem a construção de equipe, todos voltados ao mesmo foco, ao mesmo alvo. E o que mais o diabo tem feito é criar igrejas desedificadas, crentes desedificados. E a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo: vamos juntos, porque nós não podemos perder o tempo e essa geração que está chegando. Precisamos criar raízes para esta nova geração, e precisamos criar um templo, uma edificação. A igreja está vivendo um momento, sim, de desedificação. Nós achamos que somos melhores que os outros, marginalizamos pessoas que não julgamos tão santas como nós. Nós achamos que a nossa igreja é melhor do que a outra. Nós achamos que o nosso partido político é melhor do que o outro. Nós achamos que a nossa pele é melhor do que a outra. Nós achamos que a nossa raça é melhor do que a outra raça, que o nosso país é melhor que o outro, que a nossa associação é melhor que a outra, embora essa associação pareça ser mesmo melhor do que as outras. Mas isso vai desedificando, separando, distinguindo da graça do Espírito, que não faz acepção de pessoas e vai nos unindo. Olha aí para o seu lado. Essa pessoa é igual a você? Não. Dá um cheirinho, tem o mesmo cheiro? Não. Deus trabalha na diferença. Gosto do profeta Ezequiel, quando o Senhor disse a ele: pega dois ramos, duas varas, um galho de árvore quebrado. Pega nas suas mãos as duas partes, quando Israel estava dividido.
E ele disse assim: ajunta-os, unindo em suas mãos. E ele então pega o galho e une e segura. Segura agora firme. É assim que eu vou fazer com o meu povo. Eu vou uni-los nas minhas mãos. Ele usa 3 verbos ali: ajuntar, unir e tornar um só. Igreja não é ajuntamento simplesmente, é um grande ajuntamento. Casamento não é juntar. O ajuntar significa quando o outro é importante para mim ou atende às minhas necessidades. Eu me ajuntei com alguém porque esse alguém favorece. Eu saio ganhando. Ele me ajuda. Eu saio lucrando. O pronome é eu. Ele me serve, ele me ajuda, ou ela é bom para mim estar. Quando não interessa mais, eu descarto, jogo fora. União. União é sociedade. Não existe união estável. Toda união é instável, porque tem a ver com contrato, com uma associação. Eu monto uma empresa, eu chamo um sócio. Eu vou ficar com o sócio até quando ele manter a palavra, a honra. A hora que ele quebrar a aliança, quebrar o contrato, não for fiel com esse compromisso, eu separo e vou buscar um outro sócio. Muitos casamentos dão certo, são grandes sociedades, trabalham junto, criam os filhos juntos, têm grandes empresas, conseguem administrar financeiramente, são ótimos sócios, mas são só unidos. O pronome pessoal forte é nós. Fazemos isso. Mas não é isso que Deus quer da igreja. Uma simples união, um simples ajuntamento de uma turba de multidão que um não conhece o outro. Um não sabe o nome do outro. Estamos juntos porque estamos caminhando para o mesmo lugar, mas não me interessa sobre quem você é, onde você mora e o que você faz. Gente, nós estamos construindo uma obra e nós precisamos conhecer quem está ao nosso lado. Senão entra o inimigo e nós pensamos que estamos trabalhando juntos, fazemos a mesma obra. E ele vai minando, e vai destruindo, e vai derrubando, e vai estragando aquilo que Cristo conseguiu pelo sangue. Desedificação. É Deus que traz a unidade da igreja. 11 anos aqui. 11 anos de Cristo segurando as mãos. De vez em quando dá vontade de sair correndo, não dá dito. Porque às vezes tem cada... Vamos continuar aqui o sermão. Terceiro, terminando. Enraizados em Cristo, edificados em Cristo, na comunhão. Aliás, o texto de... eu tenho que ler o texto de Efésios 2:19. Diz lá, para concluir esse segundo ponto, Efésios 2:19. Se alguém achar primeiro do que eu, leia em voz alta. Eu ia pedir para o Jaci ler lá atrás esse texto, porque a voz dele não precisa nem de microfone. Jaci, leia para nós, Efésios 2:19-22. Continue lendo, até 22. Já fechou a Bíblia? Continue, tem a parte final que é que eu quero chegar. Amém, amém, amém. Agora o último, firmados na fé. Firmados na fé. A palavra firmar significa pisar no chão duro. É a palavra do grego. Pisar em algo sólido. Pisar em algo que não afunda. Por isso na sua Bíblia está escrito aí firmados, ou não sei qual outra versão aí, enraizados, confirmados na fé, radicados, confirmados,
na fé, é você pisar num chão duro. Como disse o salmista, tirou-me do charco do lodo e colocou os meus pés firmes na rocha. A construção precisa não só de fundamentos, mas fundamentos que estejam firmados e presos na rocha. Significa que eles precisavam andar na fé, pela fé, todos os dias, e a força aqui é constantemente. O crescimento da árvore precisa de tratamento todos os dias, a edificação precisa caminhar todos os dias, e o andar, e o firmar, e pisar, e orientando, como disse, o Senhor é meu pastor, e Ele me faz andar em veredas da justiça, em veredas certas, e caminhos certos em que eu posso pisar. Eu fui visitar o projeto Sete Quedas, lá em Mato Grosso do Sul, no meu primeiro ministério, na época em que não havia energia elétrica. A cidade fica mais ou menos num barranco, uma terra vermelha. Época de chuva, aquelas ruas ficam todas esburacadas. Energia era de gás ainda, de gerador. Fomos de caravana de pastores para o aniversário da igreja, muitos pastores daquela região. Nós íamos passando de cidade em cidade, enchendo o carro, e chegamos na cidade, mas o culto demorou muito, que nem hoje, e acabou a energia, desligaram o gerador. Ficamos no escuro na igreja. E aí, os irmãos todos de lanterna, e falaram, pastores, olha, o senhor vai para casa tal, o outro para casa tal, e dividiram os pastores nas casas. E nós saímos num breu, numa escuridão medonha. E aí então, o guia disse assim, olha, vocês vão me acompanhando no farolete, mas sigam exatamente atrás de mim. E nós fomos, tranquilos. No dia seguinte, amanheceu, nós saímos na rua e descobrimos que nós passamos por perigos terríveis. Havia chovido mesmo, enxurradas. Então nós passamos em valas em que daqui dava 2 metros, o outro 3 metros, e num cantinho que se um pouquinho o pé resvalando caía. Mas nós tínhamos um guia, um orientador que nos fez andar com o pé em solo firme. É a fé em Cristo Jesus que nos faz isso. Sabe o que está acontecendo hoje? Essa palavra existe também. Desfirmar. E o Aurélio está anotando. Desfirmar. Isto é, tirar o fundo, tirar o chão. Solo movediço. Sabe que a nossa geração está vivendo esse tempo? Jesus disse, quando voltar o Filho do Homem, por acaso achará? Nós estamos vivendo um mundo sem fé, incrédulo. Outra palavrinha que Jesus disse é o amor de muitos. Nós estamos vivendo uma sociedade sem amor e sem fé. Famílias sem esperança, sem fé e sem amor. Igrejas sem amor e sem fé. Que não é igreja. O solo movediço. As redes sociais têm trabalhado muito com isso. Quantas mentiras e quantos fake news nós espalhamos por aí. Solos movediços. Não sabemos o que é verdade e o que é mentira. O que é falso, o que é verdadeiro. Nós estamos andando em lugares perigosos, sem fundamentos. Mas a igreja foi chamada para orientar e guiar. Hebreus diz lá no capítulo 2, verso 9, usa a palavra firme, diz assim, como uma âncora firme. Nós somos a âncora. Pedro diz assim, como uma candeia firme ilumina até a volta do Senhor Jesus. Somos nós guias, orientadores, que sabemos o caminho da fé. Pedro, quando estava caminhando naquelas águas, que era um solo duro, firme, olhando para Jesus, quando deixou de olhar para Jesus e olhou para as águas, começou a afundar. Mas a Bíblia diz, olhai para o autor e consumador nossa fé.
para corrermos a carreira da fé. Deus tem nos dado o caminho na palavra de Deus. Que essas igrejas sejam assim, enraizadas, não desenraizadas, edificadas, não desificadas, firmadas e não desfirmadas, na graça de Deus. E o texto termina transbordando de ações de graça. Na alegria de hoje, deixe o seu coração ser transbordado pela graça do Senhor, porque você está enraizado em Cristo, edificado com o povo de Deus em Cristo e firmado num solo rígido e duro na rocha, na fé em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, que Deus nos abençoe. Curve a sua fronte agora. Ó Pai, nós louvamos o teu nome, porque estamos com o nosso coração cheio de ação de graças por estes 72 anos na vida desta Associação Batista Leopoldinense. Meus queridos, louvado seja o nome do Senhor pelo que ouvimos, né? Eu creio que todos nós fomos impactados esta noite. Deus falou aos nossos corações. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Luiz Roberto. Muito bem, nesse momento, irmão Edson, tem a palavra. Irmãos, 1, 2. Irmãos, tenho uma boa notícia para dar. Essa mensagem ela foi filmada. Amém? Obrigado ao Michel, à igreja Vila Cruzeiro, que se prontificou em filmar todo o evento desta noite. E nós vamos disponibilizar. Você vai dar para a gente, né? Ah, tá. Que eu... sei lá, né? Então nós vamos disponibilizar ou no Face, tá? Ou lá no blog da BL, o que ficar mais compatível, para que os irmãos possam se deliciar mais uma vez dessa mensagem poderosa. Bem, como é comum, né? A gente vai dar aqui uma lembrancinha deliciosa, né? Achocolatada para algumas pessoas. Gostaríamos de chamar aqui a Joyce, não poderíamos deixar de fazer. Chama a irmã Ivânia para poder fazer essa entrega. Joyce, se você em tudo não quiser, a gente aceita a devolução, tá? Gostaríamos de chamar aqui o pastor e sua esposa, né? Porque com certeza ela vai querer também, então. Chocolate, recomendou? Poxa, irmã Marlete, eu pedi para a irmã Marlete fazer a entrega ao pastor e sua esposa. Dá para perceber que é chocolate? Dá, né? Não. O que era, né? Acho melhor. Ah. Os dois pegam. E não poderíamos deixar também de homenagear a igreja. Por isso nós gostaríamos de chamar a esposa do pastor Tito, nossa irmã Neila, para que receba essa pequena lembrança também. A presidente da MCM, irmã Eli, ok. Pedi para ela fazer a entrega. Nós vamos nesse momento passar a palavra ao pastor Tito e logo depois o pastor Sidney estará retornando com a palavra para poder fazer as considerações e o encerramento. Nós queremos, em nome aqui da nossa igreja, também prestar uma pequena homenagem à nossa associação. Eu quero passar as mãos aqui. Vou pedir à irmã Rebeca, que está tão elegante, né, gente? Pastor Sidney, por favor. Vou passar aqui uma pequena lembrança da nossa igreja, a nossa associação, pelos 72 anos que a associação
está completando e por nos darem a honra de recebê-los aqui, não é? Então, quero só fazer a leitura aqui rapidamente. 72 anos, parabéns, homenagem à PIB de Olaria, nesta data especial, reconhece a dedicação, amor e serviços prestados ao Reino de Deus pela Associação Batista Leopoldinense, 27 de novembro de 2018. Então, essa nossa singela lembrança, né, para a nossa associação. Eu quero, mais uma vez, agradecer a associação por ter escolhido a nossa igreja e agradecer os irmãos da PIB de Olaria que estão nos ajudando hoje nessa recepção. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, que conservem sempre o coração de vocês com esse espírito cooperativo. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, pastor. Okay. Queridos, nós estamos chegando ao final e eu queria dizer para você o seguinte: que bom que você veio. Tá? Vamos encerrando o nosso trabalho. O pastor Tito disse que tem um bebedouro, ele comprou um bebedouro maior, está com mais água, a igreja comprou mais água gelada, tá bom? Para vocês não irem para casa antes de beber água geladinha. Eu quero convidar, encerrando, nosso muito obrigado à primeira de Olaria mais uma vez, pastor Tito, esposa, todos aqui, e nosso muito obrigado às igrejas batistas leopoldinenses pela cooperação, por essa noite tão bela que nós estamos aqui, que é com a presença dos irmãos. É por isso que está bonito. Primeiro por Deus e depois os irmãos, o nosso muito obrigado. Eu quero convidar os pastores para que venham aqui à frente, e eu quero convidar a liderança, os meus pares da diretoria, né? Pastor Marcos, segundo vice-presidente, que fique aqui à frente. Vamos ficar de pé, irmãos. Agradecemos mais uma vez o pastor Luiz Roberto, irmã Joyce também, o nosso muito obrigado, o acompanhante, a todos os irmãos, as igrejas. Irmãos, olha, eu vou abrir aqui, no último domingo nós tivemos o dia do ministro de música batista, tá? Não sei quantas igrejas. Há algum ministro, ministra aqui? Eu gostaria de convidá-lo aqui à frente, para que estivesse aqui, encerrando. Eu vou convidar o pastor Tito, se tiver, o ministra que esteja aqui à frente. Eu vou convidar o pastor Tito, que ore, tá? Que ore, encerrando e petrando a bênção, encerrando esse culto. Meus queridos, nosso muito obrigado uma vez, que Deus o abençoe. Estamos assim encerrando nossos trabalhos da ABL, mas ainda tem aí umas confraternização dos pastores, mensageiros. Se alguém puder, dia 15 de dezembro, eu e a irmã Marlete estaremos completando mais um ano de casamento. Irmãos, então dia 15 de dezembro, segunda Igreja Batista em Vila da Penha, 19 horas. Arrumei? O pastor Marcos, que é um grande auxiliar, está dizendo que tem uma confraternização, tá? Ele está me lembrando. Pela igreja, tá? Oferecida pela igreja aqui, primeira Igreja Batista de Olaria, uma confraternização depois do culto, tá bom? E esse sujeito está lembrando os pastores aqui do dia 22. Isso é eles que dão jeito deles. Vamos orar, porque senão a gente não sai daqui não, tá? 22 de dezembro, confraternização dos pastores. Diz aonde é, diz? É para falar aos colegas pastores, dia 22 de dezembro, nossa confraternização, lá no sítio do Colégio Batista, lá em... Viu? Isso, depois ele informa os pastores. Agora tem uma coisa, vou entregar bonitinho antes do pastor Tito orar. É a esposa os pastores, a esposa e filhos. Isso ele não falou. Oremos, irmãos. Nosso Deus, graças te damos, Pai Santo, por tudo que vimos e ouvimos neste lugar. Que o Senhor possa, por meio do teu Espírito, nos fazer lembrar das palavras que chegaram ao nosso coração, de forma que, individualmente, enquanto servos do Senhor,
estejamos preocupados dia após dia em andarmos praticando a palavra do Senhor, observando os princípios da Tua palavra santa, para que sejamos crentes enraizados em Cristo Jesus, conduzidos pelo Teu Espírito Santo, dando frutos para a glória, louvor e honra do nome do Senhor. Cuida de cada igreja da associação, cuida dos Teus servos pastores, nesses dias tão difíceis, ó Deus, que o Senhor renove o nosso ânimo, que o Senhor renove a Tua unção sobre nossas vidas, e que o Senhor promova um grande despertamento espiritual na vida das Tuas congregações, espalhadas, ó Deus, pelo nosso país, de maneira que nós experimentemos algo novo da parte do Senhor, resgatando assim, ó Deus, aquilo que nos ensina a Tua palavra, a fim de que a Tua igreja seja um instrumento poderoso para salvar, para divulgar a mensagem de salvação àqueles que ainda por esta mensagem não foram alcançados. Abençoe toda a liderança da nossa associação, que a graça e misericórdia do Senhor estejam sobre os Teus servos, que não lhes falte sabedoria na condução das atividades da associação e principalmente no objetivo, Senhor, de manter a igreja do Senhor unida, que o Senhor possa estar revestindo dia após dia os Teus filhos com esta direção, de forma que o trabalho seja produtivo para a Tua honra e glória, Senhor. Cuida do pastor Luiz Roberto, Teu servo que nos trouxe essa palavra tão inspirativa, Senhor. Guarda a vida do Teu filho, guarda a vida da sua esposa, guarda, Senhor, a sua igreja, a sua família, que o Teu servo esteja cada dia sendo conduzido pelo Teu Espírito, de maneira que aqueles que ouvirem o Teu servo pregando a Tua palavra sejam alcançados pela obra do Teu Espírito Santo. E ao final deste culto e da confraternização que irá se seguir, que o Senhor nos leve em paz e em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, um restante de semana abençoado na Tua presença, e que no próximo domingo em nossas igrejas nós estejamos ainda movidos pela palavra que ouvimos nesta noite. É assim que oramos e pedimos estas bênçãos em o nome do Senhor Jesus, que vive e reina hoje e sempre. E agora, que o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, que a graça redentora de Jesus, nosso Salvador, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus que habita na face desta terra, desde agora e para todo sempre. Amém.